Olá, saudações meus irmãos e irmãs de caminhada, começando sempre desejando a cada um de vocês uma jornada formidabilíssima, uma vida com um norte maravilhoso, pleno de autorrealização, com um sentido e uma direção cada vez melhor. Me chamo Sérgio e estou aqui para darmos continuidade ao nosso ciclo Salvo a Fé. Sejam bem-vindos ao canal Luz e Lei Divina, Seluz. Este é o nosso vídeo de ensinamento sobre a árvore da vida cabalística e também a preparação para o decreto de síntese. Quer dizer que nós estamos encerrando, concluindo, fazendo o fechamento dos nossos vídeos de ativações. Então depois nós vamos fazer um vídeo só para o decreto de síntese da ativação pela meditação da árvore da vida. Bem, para acessarem o ciclo completo, como nós renumeramos os vídeos, criamos uma playlist chamada Ciclo Salvo a Fé Programa, e lá está a sequência lógica na ordem natural de como o ciclo deve acontecer, de como vocês devem acompanhar esse ciclo no dia a dia. E esse decreto de síntese, nós vamos dar uma instrução mais para o final, mas eu já adianto que vai ter que ser realizado durante 11 dias na sequência, dentro inclusive do número das Sefirot, incluindo aí da Ati. Um dos principais objetivos do ciclo Salvo a Fé é que, lidando melhor com o nosso mundo interior, transformando o nosso mundo interior, a gente passa a lidar melhor também com o nosso mundo exterior, com tudo que está ao nosso redor. E assim a gente também se torna, por outro lado, e que é muito importante nesse ciclo Salvo a Fé, mais aptos, mais abertos e mais propícios à própria reprogramação do nosso DNA. O DNA para esse novo ciclo, essa era de amor. E como que isso acontece? Exatamente por meio da realização dos níveis da alquimia sagrada, nos dois âmbitos dessa alquimia, da realização dessa alquimia. Aquele âmbito mais subjetivo, que tem relação com a própria iluminação e expansão da nossa consciência, ou seja, a nossa iluminação e expansão consciencial, e também no âmbito mais objetivo, que é a própria materialização na nossa vida, no aqui e agora, dos efeitos dessa iluminação e dessa expansão consciencial. Quanto mais imergirmos nesse ciclo, nas ativações, nos ensinamentos, nos conhecimentos, melhores serão os resultados. São poucos minutos, se a gente for avaliar, do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, para cuidar de nós mesmos e para cuidar do nosso destino. Então vale muito a pena a gente parar pelo menos um pouquinho que seja para cuidar de nós mesmos, se nós queremos nos autorrealizar, encontrar o nosso norte e ser felizes. Lembrando que dentro do ciclo Salvo a Fé também, o pensamento é uma força muito poderosa, criadora, movimentadora. Então, quando vocês pensam no ciclo, quando vocês fazem uma imersão por meio de um vídeo, de uma ativação, de uma meditação, até mesmo de uma lembrança, lembrando os ensinamentos, compartilhando os ensinamentos, o que acontece? A própria egrégora mística da árvore da vida cabalística entra em contato com vocês por sintonia. Porque vocês passam a dialogar com a coisa e a coisa passa a dialogar de volta com cada um de vocês. E cada movimento que é feito, então, vocês vão estar recebendo esse amparo, porque temos sim muitos mestres, uma hierarquia de alta luz, de alto grau de amor, de compreensão, de sabedoria, que está auxiliando cada um de nós e toda a humanidade dentro desse propósito de transição desse ciclo. Eles veem isso com muita importância e dão total atenção para todos aqueles que estão buscando meios de acompanhar o progresso da humanidade e essa transição planetária que é grandiosa e importantíssima para cada um de nós. Importantíssimo relembrar o irmão, a irmã, e salientar que aquelas chaves que nós estamos passando, elas são primordiais para que cada um de vocês acessem as chaves maiores em diversos outros aspectos das vidas de vocês, das experiências do dia a dia, da própria expansão consciencial de vocês. Então é importante cada uma das chaves, a reflexão e colocá-las em prática. Mas vamos voltar a alguns pontos que nós falamos, fazer uma breve revisão do que falamos no vídeo anterior da ativação. Nós tratamos dos 3 véus da existência negativa, que ficam acima dos 4 planos da árvore da vida. Lembrando aqueles 4 planos: Atzilut, o mundo das emanações; Beriah ou Briah, mundo das criações; Yetzirah, mundo das formações; e Asya,
mundo das ações. Então, acima desses 4 planos, nós temos os 3 véus da existência negativa, assim denominados. Quais são esses 3 véus? O primeiro, superior a todos, o Ain, nada, inexistência, representa a existência negativa, quando a luz absoluta se retrai para que a luz, o infinito e a luz infinita possam se projetar e dar forma aos mundos que seriam criados, a tudo que existe. Então, esse Ain, nada, existência, ele é o próprio imanifesto. Não existe nem tempo nem espaço, e o Ain não existe ou está, ele simplesmente é. E aí a gente desce para o Ein Sof, que é sem fim ou infinito. Difere do primeiro porque já pressupõe aí a ideia de tempo e de espaço, né, pela inclusão do termo Sof, que significa fim. E o próximo véu, mais próximo a Keter, é o Ein Sof Or, a luz infinita. Aí já se aproxima-se um passo a mais em direção à apreensão humana pela inclusão desse termo Or, que significa luz. Apesar disso, ainda o Ein Sof, ou Or, ele permanece incompreensível e constitui o terceiro véu da existência negativa. E conforme nós combinamos também no último vídeo, a gente falaria dos véus já diretamente conectados à própria estrutura da árvore da vida cabalística. Esses véus também são 3, e depois a gente vai falar também daquela tríade da vontade, da sabedoria e da atividade, e também para a gente encerrar todas as nossas discussões, os nossos diálogos sobre a importância da vontade e a gente entender mais profundamente o que é essa vontade, como colocá-la em ação e como utilizar essa vontade para o nosso benefício e não para o nosso malefício. Então nós temos 3 véus aí do que a gente poderia falar da existência positiva já dentro dessa estrutura da árvore cabalística. O primeiro véu é o véu do abismo, que está correlacionado com a própria não esfera da At. É o limite do mundo cabalístico de Briar, subindo ali para Atzilut. Temos o segundo véu de Paroquet, ou seja, também conhecido como o véu do muro, e ele está no limite do mundo cabalístico de Yetzirat, subindo para Berial, para o mundo Briar. E o terceiro véu, mais próximo de nós, o primeiro grande véu aí que nós temos que superar, ultrapassar, que é o véu de Nefesh, limite do mundo cabalístico de Asiá, subindo ali para o mundo de Yetzirat. Nesses 3 estágios que acontece de fato as grandes transformações ou as grandes mudanças no aspecto da nossa consciência, de iluminação e expansão da nossa consciência. Só para trazer mais clareza, o que significa véu? Véu ele diz respeito a um estado de consciência ou a um nível de iluminação consciencial em que nós encontramos e precisamos suplantar, superar. O véu, então, seria tudo o que está atrás do véu, a gente não tem condição ainda de compreender, de enxergar, de ter conhecimento. E para superar cada um desses véus, há de haver tomada de consciência, o que acontece por cada uma das nossas experiências, por cada uma das nossas reencarnações, por cada um desses ciclos que nós passamos e ultrapassamos aí dentro das nossas existências. Sempre de forma ascendente. A gente só vai estar superando, ou seja, levantando um véu, quando a gente supera os próprios limites daquela dimensão, passando para uma nova dimensão, passando para um novo estado de consciência. Isso tudo sempre de forma ascendente, dentro de toda essa estrutura da árvore da vida que a gente vê aí conversando e estudando. E é exatamente nisso que nós estamos sendo amparados neste momento aí pela hierarquia da egrégora mística da árvore da vida. Ou seja, para que seja realizada da forma mais leve, natural e segura possível e por meio da nossa autorrealização. Claro que se formos analisar mais profundamente, existem tantos outros véus que nós precisamos ir levantando durante as nossas existências, nossas vidas e experiências. Mas nós vamos tratar desses 3 véus principais porque de uma forma mais objetiva e de uma forma até mais prática. Então vamos lá, o primeiro véu em sentido ascendente de onde estamos, a gente vai se deparar com o véu de Nefesh, o véu da própria fisicalidade. É o limite do mundo cabalístico de Asiá, ou seja, o mundo das ações onde nós estamos, aqui no reino de Malhut, para o mundo de Yetzerat, o mundo das formações. Esse véu da fisicalidade,
ele é um dos véus mais difíceis exatamente pelo o nível de apego à matéria que nós nos encontramos. Então, para atingir Yesod, que é a esfera superior, acima de Malhut está Yesod. Para atingir a esfera de Yesod, que tem toda uma correlação com a Lua dentro dos astros que a gente falou nos vídeos anteriores, até fizemos ativações, existe toda uma simbologia mística que envolve a própria dificuldade do homem em alcançar a Lua, nosso astro. Tudo, a sabedoria, a cooperação. Existe um texto que os estudos cabalísticos nos trazem, né, a respeito dessa dificuldade. E eu peço licença para poder ler para os irmãos. O texto diz o seguinte: para alcançar essa esfera, o Yesod, né, a Lua, ele tem que atravessar o caminho das trevas, onde os 4 elementos parecem para ele o todo do universo. Assolado por dúzias de fantasmas da matéria, irreais e ininteligíveis, sua ordalha é de terror e trevas. Ele somente pode atravessar o caminho pela graça do seu próprio Deus silencioso, acrescido e exaltado pela virtude de seus atos conscientes ao defrontar-se com as ordalhas. E de fato tem toda uma alegoria, esse simbolismo místico, né, que nós podemos fazer várias interpretações, mas dentre uma delas nós podemos analisar essa questão do nosso apego à própria Terra, como tudo que existe, a nossa limitação aos nossos sentidos físicos, ao que nos prende à Terra, ao planeta Terra, aos 4 elementos, como dito no texto, essa questão de termos que atravessar esse mar de trevas, essa escuridão ali do espaço praticamente infinito, simplesmente movido pelo nosso desejo, mais do que isso, pela nossa vontade de alcançarmos o que antes era um ponto apenas brilhante, mas de chegar até a Lua, ver o que tem lá. E então tudo isso tem toda uma simbologia mística. E falando desses diversos véus mais inerentes à nossa fiscalidade, nós podemos falar, né, a ilusão, cada uma das ilusões aí que ainda nos circundam, que nos faz esse véu descer sobre os nossos olhos, ou essa venda sobre os nossos olhos. A própria ilusão da separação de Deus, separação do outro, a ilusão da escassez, como se aqui não tivesse tudo o que nós precisássemos, tudo em quantidade mais do que suficiente para todos os seres humanos que habitam o planeta Terra, a ilusão da morte, a ilusão da própria matéria, ilusão dos sentidos físicos que são ainda muito limitados, mesmo os nossos sentidos físicos, eles são bastante limitados ainda estamos desenvolvendo cada vez mais os nossos sentidos físicos, imagina os nossos sentidos extrasensoriais. Também a ilusão de perder diante da morte os próprios entes que amamos, ilusão de que o sentido é ter cada vez mais, ilusão do próprio mal pelo mal, que é uma das piores ilusões que nós temos, né? Quando nós fazemos o mal simplesmente pelo mal. E é sob esse véu que acontece essa grande luta do nosso ego, né? Essa incessante e repetida tendência nossa de, às vezes, lutar, às vezes fugir. E é exatamente neste plano onde o nosso ego tem mais força, onde ele mais perdura, exatamente porque a gente tem essa tendência que nós já vemos conversando, de botar mais energia nas coisas que nos fazem mal do que nas coisas que nos fazem bem. Tanto o véu da fiscalidade, que é esse que nós estamos falando, Nefesh, quanto o véu de Paroquete, que nós vamos falar agora, ou seja, o véu do templo, eles são entendidos como abismos inferiores ou abismos menores, porque o grande abismo é Da'at, aquele que está antes ali de Keter, a coroa. Mas esses 2 pequenos abismos, eles são entendidos como fases de experiências onde a gente está mais envolto em meio a dramas e essas grandes ilusões, e aí também está essa grande dualidade que a gente precisa superar, entre a consciência que deve se despertar, se iluminar e se expandir, e o ego que está sempre tentando se manter no controle das nossas experiências. Então vamos adentrar ao segundo véu principal, que é o véu de Paroquet, o véu do templo. Então vamos ao véu de Paroquet, véu do templo, que é o limite do mundo cabalístico de Yetzirat. Ele também é um véu de grande ilusão, porque exatamente tudo que a gente vê abaixo deste véu é uma mera ilusão. A realidade está do outro lado. Esse véu de Paroquet, ou véu do templo, ele fica entre Yesod, a lua,
e Tiferet, que é o Sol, o nosso chakra cardíaco, aí, o nosso Sol interior que a gente vem tanto conversando. E tem a ver com a superação da consciência lunar, ou seja, superarmos o nosso passado em direção a uma consciência mais solar, em direção ao Sol, que é o norte das nossas vidas, aí, da nossa evolução como humanidade, que tem a ver com o nosso futuro. Então, realmente, superar o passado e alcançar o futuro e materializar um futuro cada vez mais solar. Este véu, ele marca exatamente a cisão, uma cisão da nossa consciência, ou seja, o modo que nós atuamos e nós utilizamos a nossa mente, a nossa própria forma de mentalizar no lado mais superior desse plano superior após essa cisão, ele difere em espécie da forma como nós mentalizamos no plano inferior. Tiferet, essa esfera superior, saindo de Yesod, que é lunar, para Tiferet, que é solar, o nosso futuro, onde a luz se encontra, ela já faz parte aí do mundo de Briá, sexta dimensão, e é exatamente onde a nossa consciência, nesse estado ainda de humanidade, a gente pode ver ou compreender ou vislumbrar as emanações de Keter, ou seja, a projeção do próprio Pai. Isso está nos textos sagrados, quando é dito: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a mente humana só pode conhecer de Keter aquilo que é refletido em Tiferet, que é essa esfera aí solar, que é o centro cristológico manifesto, que também é a esfera do Filho, tudo a ver com a cristificação ou crucificação para alguns, desde que faça uma interpretação mais mística, mais esotérica. E eu até coloco essa imagem agora para vocês terem noção do que eu estou falando. Mas enfim, em Tiferet é onde nós obtemos a consciência mais iluminada, exatamente por ser a esfera solar. E a nossa personalidade, a partir, né, dessa cisão, de elevarmos ou ultrapassarmos, superarmos esse véu, ela passa a ter um propósito muito mais de acordo com o nosso bem maior, muito mais amoroso, e onde nós começamos a sentir a convicção, a ter a plena convicção e sentir todas as experiências de forma mais integralizada com o outro, com o mundo, com o cosmos, enfim, com o nosso próprio eu divino. Tem um texto que eu gostaria também de pedir licença aos irmãos aí mais uma vez para brevemente trazê-los. Estando crucificado, assume o compromisso com a grande obra que consiste em purificar e exaltar sua natureza espiritual, a fim de que, com o auxílio divino, possa chegar a ser mais que humano e, deste modo, unir-se ao seu gênio superior divino, seu real, com R maiúsculo, seu real ser, ao mesmo tempo em que se compromete a não abusar dos poderes recebidos. Isso é muito importante, porque nós estamos começando a tomar consciência dos nossos poderes divinos, dos nossos atributos divinos, e nós temos que ter e agir com muita consciência e com muita responsabilidade diante desses poderes. Esse véu é também chamado véu do templo, porque ele separa, né, a nossa consciência mundana da iniciação solar de Tiferet. O véu de Paroquet também é o que separa a esfera de Yesod, que é mais lunar, melhor falar assim, que é mais lunar, com essa esfera de Tiferet, que é mais solar. E por que véu do templo? Exatamente porque tem a ver com essa câmara do meio, na altura do nosso chakra cardíaco, que faz a ligação com os nossos chakras, dos nossos chakras inferiores aos chakras superiores, que também faz a nossa ligação do plano material com o plano espiritual. Também é conhecido como a câmara do Deus interno, onde nós temos contato com o nosso eu superior no nosso chakra cardíaco. Muito bem representado também na antiguidade pela grande pirâmide com a câmara do rei. O rei, essa autoridade máxima ali naquela nação, né, de forma simbólica. E essa abertura, ou o levantar do véu, rasgar o véu de Paroquet, ele realmente é o último obstáculo onde acontece a nossa subjugação do ego inferior. E há quem fale, inclusive, até na destruição parcial do ego inferior, dentro de uma alusão do sacrifício do ego inferior em nome do eu superior ou do ego superior. E também é conhecida dentro da mística, da morte mística. E aí tem uma frase que nos traz muito
essa representatividade desse sacrifício do ego inferior para esse eu superior. Quando o Cristo fala: Pai, em teus braços entrego a minha alma. Ou seja, o ego não mais dominando, mas ele subjugado a serviço do meu eu superior, ou então parcialmente destruído, como algumas pessoas preferem falar. Se nós formos contar as esferas de baixo para cima, nós vamos começar ali em Malhut, Yesod, Netzach, Hod e Tiferet. Elas são 5 esferas, que traz a simbologia aí do pentagrama, a estrela de 5 pontas, né? E também tem a ver com os 4 elementos inferiores regidos e dominados pelo espírito, a quinta essência ou quinto elemento, simbolicamente. E assim a gente parte então para o terceiro véu principal, o véu do abismo, ou grande abismo, também conhecido como véu de Da'at. Ele já tem mais a ver com o Éden verdadeiro, quando nós caímos para a própria dualidade, quando saímos lá do plano causal para o plano da dualidade e nossa também individualidade ou individualização. Então começamos a tomar consciência de nós mesmos, primeiro descendo dos planos superiores aos inferiores, e agora precisamos ascender com consciência, consciência da nossa natureza espiritual, consciência da nossa essência divina. E Da'at, como esse grande abismo, também representa o grande vazio entre o mundo fenomenal, o fenomenológico, e a fonte de emanação da Trindade Suprema, né? Superior, Keter, Rokhmah e Binah, que são as fontes das grandes emanações. Da'at é visto também como a queda. Se a gente lembrar dos textos sagrados, todos os textos sagrados falam em algum momento, dentro obviamente de uma alegoria, de uma simbologia, sobre essa queda. A queda nada mais é do que a nossa saída do jardim do Éden, mas do Éden verdadeiro. E esse jardim também puramente como uma simbologia mística desse plano causal, o plano da perfeição e da absoluta harmonia, que nós nem podemos conceber diante das ilusões que nós vivemos. E aí vem a grande questão, né? Todo esse jardim, quando nós simbolizamos hoje o jardim do Éden, então os seres humanos convivendo ali em plena harmonia, a natureza mais bela possível, os próprios animais convivendo com a gente em plena harmonia, tudo isso é uma simbologia também ilusória para o que realmente significa esse plano causal, o verdadeiro estado de glória, de bem-aventurança, de liberdade, né? De liberdade profunda, e mais do que liberdade, até de perfeição que nós podemos alcançar. Então, obviamente, nós vamos estar utilizando, dentro da nossa limitação, pelas ilusões aqui dos nossos 5 sentidos, um jardim para simbolizar este momento, né? Esse estado que nós vamos retornar dentro desse nosso processo evolutivo e de ascensão, quando encontrarmos esse Éden verdadeiro. Aí já liberto dessas amarras das ilusões, e já como deuses, né? Atuando, agindo e vivendo, experienciando como deuses. E obviamente a gente sabe que a evolução ela não para. Inclusive a gente ouve alguns momentos, algumas pessoas falando assim que eu não quero ser perfeito, porque ser perfeito é muito chato, porque não tem mais nada para fazer. A perfeição nada tem a ver com isso, muito pelo contrário. Mas por enquanto não é o que a gente deve almejar, por enquanto realmente a gente precisa entender o nosso meio, onde nós estamos agora, e realmente exercitar a nossa humanidade. E é isso que o momento nos pede. E obviamente todos vocês já ouviram aquela grande frase muito oportuna dos textos sagrados em várias religiões, nos 4 cantos do mundo também, que diz o seguinte: redime-te da tua queda, ó homem, levanta-te e anda, salva-te pelas tuas próprias mãos, conhecendo-te a ti mesmo. Os maiores filósofos da nossa época, né, do passado, que deixaram essas grandes pegadas no mundo, eles estão sempre falando da importância de nós nos conhecermos. Inclusive porque dentro de nós estão as respostas que nós viemos buscar, e está também a própria direção, o próprio mapa dentro dessa árvore da vida cabalística, é o mapa da nossa alma, dos caminhos que nós devemos percorrer para a nossa ascensão, sempre buscando o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, que é o caminho da consciência, aquele pilar central que a gente sempre está mostrando aí nos nossos ensinamentos da árvore da vida. Da'at, ele representa um estado místico do ser, onde todas as 10 sefirot que a gente veio falando desde que até o reino de Malhut, da árvore da vida, eles estão unidos como um só e coexistem em um estado de perfeição.
Então é um produto. Dentro da minha compreensão, Da'at ainda está sendo construído por cada um de nós, deuses manifestados na forma humana, centelhas divinas manifestadas aqui na Terra, para a consecução desse plano maior da divindade, que é tomar conhecimento, tomar consciência, pelo mérito divinal de tudo que nós fomos criados para ser e começarmos a ser esse Deus, né? Vós sois deuses, então que possamos agir e nos manifestar como deuses. Então, Da'at é completo em si mesmo, porque ele é essa realmente onde todas as 10 Sefirot elas se unem num estado perfeito de coesão ali, de harmonia. E Da'at, como esse véu do abismo, ou grande abismo, véu do grande abismo, ele traz essa diferença entre o pensamento real, real com R maiúsculo, que é o ideal, que seria o ideal, e o pensamento irreal, o ilusório, que é o atual que nós temos. E esse doce fruto dessa árvore da vida, que torna os homens deuses, cada uma das Sefirat, que a gente vem fazendo as ativações e buscando conclamar, buscando entrar em conexão e despertar esses atributos na gente, cada uma dessas é precisamente o ponto amadurecido aí desse nosso sol interior. Em Da'at dizem ficar a cabeça da grande serpente, o Leviatã, chamado também Mal, e que oculta a nossa santidade, que tem tudo a ver, ainda que dentro de um paradoxo, com a grande questão da força de redenção que cada um de nós trazemos dentro de nós. A força da Kundalini dentro da concepção hindu. Há quem diga também que já houve esse tempo chamado de paraíso, até aqui na Terra, em outros momentos evolutivos e até aqui na Terra. E o que era esse paraíso? Era o momento onde a verdade ela estava desvelada, então nós tínhamos acesso à verdade, inclusive por meio dos deuses que aqui estavam manifestados em meio a nós. Isso, algumas teorias dizem isso, então por isso nós temos aí tanta lembrança e às vezes a gente acaba divagando também sobre essa questão do paraíso, do Éden verdadeiro, mas enfim, a história nos traz alguns fatos que nos levam que existe um fundo de verdade em tudo isso que nós chamamos de paraíso, de tudo isso que nós chamamos de queda, de tudo isso que nós chamamos do Éden verdadeiro. E também, se a gente for buscar o significado mais profundo da palavra paraíso, para significa além, e iso é Isis, seria além do véu de Isis, que é o véu de Maia, e todos vocês já devem saber que Maia é a própria ilusão. Então, ou seja, está além da ilusão. E com certeza, ainda que não seja o Éden verdadeiro que está lá nessa trindade superior, mas é o mais próximo dele que nós podemos nos lembrar dentro dessa nossa fase que nós nos encontramos hoje, ainda bastante iludidos. Então agora nós temos aí um pouquinho mais de ideia sobre os 3 véus já dentro da estrutura da árvore da vida cabalística, sendo o primeiro véu que nós precisamos aí nesse sentido de ascensão, né? Ascendentemente, a gente precisa primeiro passar por esse grande véu. A gente está falando, obviamente, dos véus principais. Nós temos diversos e inimagináveis véus para ir levantando aos poucos até a gente levantar esse grande véu. O primeiro véu que a gente tem que passar é o véu de Nefesh, ou da fisicalidade, ou seja, a gente vai sair do mundo das ações, aqui de Asiá, subindo em direção ao mundo de Yetzirat, ou das formações. Ou seja, estamos fazendo o caminho de volta à nossa natureza espiritual e essência divina. Depois vem o véu de Paroquet, que é o véu também do templo, que é essa câmara sagrada, saindo de Yetzirat, o mundo das formações, subindo em direção a Beriá, para o mundo das criações. E o grande abismo, o véu do abismo em Da'at, saindo do mundo de Briá ou Beriá, que é o mundo das criações, subindo para o mundo de Atzilut, o mundo das emanações, o grande Éden, o Éden verdadeiro. Aí nós ficamos de falar um pouquinho aí sobre a tríade de valores, vontade, sabedoria e atividade, ou ação, ou fazer, dentro do nosso ciclo Savoir-Faire. Então, a gente pode imaginar um triângulo onde a vontade está na ponta, no ápice, mas ela precisa da base, que é o próprio saber e o fazer, a atividade. Se a gente for analisar também durante toda a história da humanidade, a gente percebe que dentro do contexto esotérico, filosófico, místico, sagrado, os textos sagrados trazem sempre esses grandes nomes aí, obviamente dentro de uma simbologia um pouco diferente,
nomes um pouco diferentes, denominações diferentes, mas que a essência ali, a natureza do que ele quer dizer, do que é passado a simbologia, por trás da simbologia existe algo que todas as religiões tocam, essa tríade superior da vontade, da sabedoria e da atividade. E aí a gente pode trazer alguns nomes só a título de representação, de ilustração, que são o Theos, o Caos e o Cosmos, Osíris, Ísis e Horus. Olha aí, Ísis vindo aí, né? Ísis como a mãe, como o Espírito Santo, como a própria matéria, a própria ilusão, esse véu de Ísis que nós precisamos levantar. Brahma, Vishnu, Shiva, e aqui no Ocidente mais conhecido, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Lembrando aí que quando nós fizemos aquele estudo das colunas, né, dentro da árvore da vida cabalística, Espírito Santo, ela representava também ali a mãe, a própria matéria, que tem a ver com o futuro, com a polaridade negativa, onde a gente vai estar aqui evoluindo. Exatamente, o mundo é onde as coisas são criadas para que possamos evoluir e ascender novamente. A vontade, ela nos remete ao primeiro logos da criação, que é a raiz ou a origem do ser, que representa esse Pai da Suprema Trindade. Então, essa vontade cósmica, que hoje nós temos no microcosmos a nossa vontade, a própria vontade da ascensão, a própria vontade de realizar, a própria vontade de ascender, né, de ter acesso ao conhecimento, sair da ilusão, levantar esses véus aí, que é isso que nós precisamos fazer. Já a sabedoria, que está na base da pirâmide, ela tem a ver com o Filho da Suprema Trindade e nos remete ao segundo logos, manifestando a primeira dualidade, já constituindo também os polos da natureza e onde vai acontecer toda a trama do universo, né, dentro dessas facetas de uma única realidade, que é espírito numa polaridade e matéria na outra. As duas coisas não são separadas, são polaridades de uma mesma coisa, que é essa unidade superior, que é emanada ali de Keter, de Rokhma e Binah. E aí nós vamos então para o Espírito Santo, ou a Mãe, e que vai gerar o próprio mundo manifestado e nos remete ao terceiro logos, ou terceiro aspecto, que corresponde também ao plano da evolução do universo, que tem tudo a ver com Maya, com ilusão, com matéria, com o plano das formas, tudo que existe para nos propiciar o meio necessário e suficiente para a nossa evolução, para a nossa iluminação, para o nosso despertar e para o nosso mérito divinal, para a realização do nosso mérito divinal. Nós que vivemos aqui nesse plano de ações e efeitos, né, mundo de causas e efeitos, então nós temos que entender que a vontade é essa causa mais poderosa que nós temos ao nosso dispor. Então é dito que o poder mais divino no ser humano, conectado ao Pai, o pulso primordial de nossa centelha divina, é a força de vontade, é a nossa própria vontade se manifestando dentro desse triângulo, ela como aqui no ápice, na ponta do triângulo, tendo por base aí o saber e o fazer. E assim a gente consegue evoluir com muito mais leveza, consegue experienciar com muito mais regozijo, com muito mais júbilo, e tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Essa vontade, ela também é muito representada pela própria espada, também novamente em diversas culturas, em diversas religiões, em diversos textos sagrados e filosóficos, a gente vê que a vontade ela é simbolizada por essa espada, né? E uma espada também que, quando bem direcionada, ela é capaz de atravessar qualquer matéria, uma rocha bruta, sem perder a sua essência, sem perder o seu fio, o seu corte, ou seja, sem se deixar levar pelas circunstâncias do mundo, pelas forças das ilusões. Então, a espada também ela traz todo esse entendimento da própria essência divina em nós e da própria natureza espiritual em nós, e a vontade vindo, né, de Keter ali, do Pai, da manifestação do Pai dentro das nossas experiências. E essa simbologia da espada, que é capaz de atravessar qualquer matéria, isso tem muito a ver com essa natureza indestrutível da vontade bem direcionada. Ou seja, quando nós estamos conscientes, então nós precisamos realmente tirar da bainha essa nossa vontade. Nós precisamos tirar essa espada e começar a usá-la
E obviamente a gente sabe que dentro do contexto acabou que ao longo do tempo nós fomos perdendo o verdadeiro sentido de utilizar a espada, que não é para fazer a guerra, que não é para matar, que não é para ir contra o inimigo exterior, mas essa vontade contra esse inimigo interior, que são os nossos desejos demasiados, as nossas próprias ilusões, ou seja, de não ter a vontade dirigindo a nossa vida. É muito mais nesse sentido. Então precisamos tirar essa espada da bainha e começar a utilizá-la da forma correta, dentro desse sentido mais místico que ela traz para nós, que é o sentido mesmo da força de vontade, de fazer o que me cabe e chegar ao meu destino, de cumprir o que eu vim cumprir da forma mais benéfica possível. E obviamente nós estamos falando de uma vontade que atravessa o seu próprio ego, suas próprias ilusões, sua própria personalidade, em direção a um bem muito maior. Então a vontade ou força de vontade, mesmo que apenas começando, dentro, por exemplo, desse ciclo Salva-Fé, nós ainda não temos o verdadeiro sentido da nossa vida, o norte ou a direção que nós devemos seguir ou alcançar, mas nós vamos aqui utilizando aos poucos a nossa vontade, nossa força de vontade, que tem a ver também com delimitar o que eu quero, ainda que eu não saiba objetivamente, mas eu sei, bem, eu quero encontrar o norte da minha vida. Eu quero que minha vida faça sentido. E ali, por meio dos conhecimentos, dos saberes, nós vamos dando uma delimitação, nós vamos começando a plasmar o que nós realmente queremos na nossa vida. Inclusive, nós vamos tomando consciência e nós vamos até desenvolvendo, tendo mais discernimento do que realmente nós queremos nas nossas vidas. E aí a gente vai agindo, obviamente, colocando em atividade, em movimento e alcançando cada vez mais essa clareza. Por quê? Nós vamos estar usando essa tríade, que é a vontade, os saberes, o conhecimento ali e a própria atividade, a ação no dia a dia. Não tem outra forma de alcançarmos o norte da nossa vida, não tem outra forma de compreendermos o sentido da nossa vida ou a missão da nossa alma se não for assim. Nós precisamos começar a tirar essa espada, essa nossa força de vontade da bainha e cada vez utilizá-la mais e utilizá-la da forma correta, na direção correta, fazendo o que essa vontade pode nos propiciar de melhor. E quando nós estamos assim sem norte, a gente pode fazer uma comparação que é como se nós estivéssemos no meio de um deserto, ou seja, no meio do vazio, no meio do nada, sem um propósito, sem esse rumo, sem uma direção, né? Sem nem por que está existindo ali. E o que a gente deve pensar? Eu preciso me levantar e andar em alguma direção. E a questão aqui não é, mas e se eu começar a andar para o lado errado e ao invés de estar saindo desse deserto, eu estar entrando no meio mais ainda do deserto? Essa não é a questão. A questão é o seguinte, que diante de duas possibilidades, da certeza da morte, ficar parado, e da possibilidade de viver e ter uma vida próspera e abundante, eu vou escolher a minha possibilidade de ter uma vida próspera e abundante, que é caminhando. E lembrando que dentro daquela chave que nós passamos, o universo só pode nos ajudar se nós fizermos o mínimo por meio de nós mesmos. O mínimo para começar. E obviamente depois a gente tem que colocar cada vez mais energia e energia de qualidade. Mas entre essas duas opções, de morrer sem nada, de ter uma vida como um plano, como um prêmio de consolo, então que eu pelo menos me dê a possibilidade de ter uma vida melhor. E também que eu confie que dentro dessa harmonia que é perfeita no universo, tudo vai acontecer para que o melhor se estabeleça na minha vida. Porque diferentemente dessa simbologia que eu trouxe do deserto, da questão que a gente pode estar andando na direção errada e se perder no meio do deserto, nos movimentando aqui na nossa vida, obviamente é só uma simbologia do deserto, mas nos movimentando na nossa vida, não tem como a gente se perder nesse sentido quando a gente coloca boa qualidade, quando a gente está cumprindo com essas chaves que a gente vem trazendo. Por isso a gente relembra que é importante sim, nós cumprirmos esse ciclo e nós termos as nossas ações no nosso dia a dia, as nossas atividades, ela ter o máximo de qualidade, de boa qualidade, exatamente para que o universo e tudo ao nosso redor conspire a nosso favor. Então o universo está o tempo inteiro conspirando a nosso favor. É a gente que conspira contra a gente. Então essa certeza também nos traz essa esperança da boa realização, porque dentro daqueles ditados muito populares que nós conhecemos, né? Deus ajuda quem cedo madruga, é no sentido de quem está em movimento, de quem está trabalhando, quem está fazendo por si, quem está tentando melhorar, porque o propósito é esse da nossa vida. Então não tem como nós sermos deixados ao léu pelo nosso eu divino, e dentro daquela chave que eu lembro vocês mais uma vez, que o plano do nosso eu divino para nós, ele é
infalível. Então nós podemos demorar, mas não vamos demorar. Vamos ser felizes agora, não vamos deixar para amanhã. Então vamos começar a realizar agora, vamos usar essa nossa vontade. E também com relação a essa questão do movimento, se toda hora que nós estivermos assim no meio do caminho ou caminhando, a gente for parar para pensar se é realmente esse caminho, se é realmente essa direção, aí a gente vai estar sempre no mesmo ponto de confusão, de frustração, das más experiências, né? Aquilo que vai tirando a nossa vontade, a nossa própria vontade, porque nós estamos colocando a nossa energia na dúvida e não na certeza. Então a gente precisa caminhar, ainda que seja em qualquer direção, e obviamente a gente não está falando em direções maléficas, mas em direções do dia a dia, nos nossos papéis, ou seja, o nosso poder dever, fazer o que me cabe hoje, me planejar para amanhã, não ver esse panorama muito amplo, vamos aos poucos. Porque assim, a dúvida, ela o tempo inteiro, é a melhor forma de enfraquecer e atrofiar a sua vontade. Já o fazer o que te cabe a cada dia, ou seja, cada passo, um passo atrás do outro, um degrau após o outro, é a melhor forma de fortalecer e expandir a sua própria força de vontade. Lembrando que é aquela história, o que a gente põe energia, o que a gente cuida, cresce. Então não adianta também a gente andar um pouquinho, mas ficar a maior parte do tempo parado pensando se aquele passo que a gente deu naquela direção é o melhor. Não é. Vamos fazer... Aliás, não deve ser assim. Vamos fazer o que nos cabe a cada dia. Vamos caminhar. Estamos fazendo algo que não é propriamente ruim para nós, que não é ruim para o outro, não é ruim para o mundo. Então caminhemos, que assim o próprio mundo vai conspirar a nosso favor e nos colocar onde a gente tem que ficar. Esse próprio andar, ele nos coloca diante de novos panoramas que podem servir, inclusive, de tomada de consciência e de discernimento para o que nós viemos realizar. A questão é que quando nós estamos parados ali, engessados, paralisados, o nosso horizonte é sempre o mesmo. E se aquele horizonte não está agradando, a gente não vai querer chegar e ver o que está nesse horizonte ou ir além desse horizonte. Porém, quando a gente vai se movimentando, fazendo o que nos cabe no dia a dia, o nosso horizonte ele vai mudando, ele é muito dinâmico. E assim a gente vai encontrando as coisas que realmente faz mais sentido a gente ir em direção a elas. Então, o movimento ele é imprescindível. E o movimento tem tudo a ver nesse contexto que a gente está falando, com essa vontade, com a força de vontade, ela nessa tríade aí superior, por meio dos nossos conhecimentos e saberes. Então é importante sim que nós busquemos conhecimento e a ação no dia a dia, dentro primeiro do papel que nos cabe, até a gente encontrar esse norte da nossa vida, a missão da nossa alma. As suas forças, elas vão sendo desenvolvidas, suas capacidades vão sendo ampliadas e a sua visão vai sendo expandida por meio do seu próprio caminhar, do seu experienciar, do seu sorver os aprendizados, as lições. Isso é forjar, isso é nos forjar, isso é forjar também essa espada que a gente precisa utilizar aí para atravessar tudo o que é preciso. A começar pelo nosso ego, a começar pelas ilusões aí que nós buscamos como se verdades fossem. E os casos de sucesso no mundo são muitos, a gente conhece em todas as áreas. E a gente tem que entender que essas pessoas que chegaram ao sucesso não foi desistindo no primeiro obstáculo, até porque se elas tivessem desistido, elas não tinham chegado onde estão. Isso parece um clichê, mas não é. Apesar da obviedade, é importante a gente trazer a luz, né, nessa questão com relação às grandes pessoas de sucesso, né, as pessoas mais famosas aí no mundo, no que elas fizeram de melhor. E eu não estou falando só da arte, eu estou falando de tudo, todos os inventos, as invenções, as grandes descobertas da humanidade. Essas pessoas se tornaram muito famosas em todo o mundo, elas viviam para aquilo o tempo inteiro. Então existia uma vontade, uma força de vontade muito bem direcionada dentro de um caminho que elas escolheram. E não havia dúvida o tempo inteiro se o caminho era aquilo, se ia continuar fazendo, se não ia. Simplesmente elas seguiam naquela direção, porque a vontade era tão forte, tão bem direcionada, que essa dúvida de se eu vou, se eu fico, se eu mudo toda hora, aquela questão de ficar pulando de galho em galho em galho, isso não era uma questão. Então, a própria pessoa se autorrealizava no dia a dia, independente dos obstáculos, independente dos fracassos, né, que aconteciam, que é normal, que faz parte do próprio forjar da nossa alma, do nosso espírito, dessa força de vontade.
E é assim que a gente precisa nos impulsionar. Ninguém que chegou a um alto grau de sucesso chegou fazendo uma vez apenas, chegou na primeira vez ou sem colocar força de vontade em exercício. Isso não existe. Isso também é uma outra ilusão que a gente vem contando para a gente mesmo. Então a gente quer ter sucesso em determinadas áreas de nossa vida, em determinados papéis que nós queremos na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a nem começar a utilizar a nossa força de vontade, o mínimo de disciplina, o mínimo de cuidar da minha vida para que ela possa crescer e prosperar com abundância dentro do que é bom, bem, belo e justo. Então essa história de hoje eu quero isso, amanhã eu não quero mais, aí depois de amanhã eu volto a querer aquilo que eu queria, e aí eu começo um caminho, depois eu paro, volto a tentar de novo. Essa confusão, isso não vai dar em nada. Isso na verdade você está despendendo sua força, está perdendo o seu foco e não vai chegar a lugar nenhum. E a maioria das pessoas estão assim, elas não mergulham, elas não fazem essa imersão, elas não dão tempo para que a coisa floresça. Então a mesma coisa de eu plantar uma semente e querer que amanhã aquela árvore já esteja frondosa, dando frutos e flores e perfumando. Isso é impossível. Então tem que haver essa questão da compreensão, da tomada de consciência da importância do tempo. O próprio tempo de amadurecimento é para que a gente colha o melhor possível, ou seja, para que a gente possa saborear esse fruto na melhor condição que esse fruto pode ter na nossa vida. Então é importante que a gente tenha esse discernimento. Então esse negócio de ficar indo e voltando o tempo todo, sempre com dúvida, é porque a gente está não estamos usando a nossa força de vontade, não estamos tendo a determinação necessária, a disciplina necessária e nem a paciência necessária. A gente precisa movimentar. Começamos a usar essa espada e cada vez a gente vai utilizá-la com mais destreza, como eu já falei. A vontade é força divina e por isso poderosíssima, mas ela precisa de um canal para se manifestar e esse canal é você. E como é que canalizamos essa força divina? Sendo humano e não desumano, agindo com humanidade e não com animalidade, utilizando as nossas virtudes. Lembra quando nós falamos das virtudes como aquele cinto de utilidades que nós temos, onde tudo que a gente precisa no nosso dia está aí, nessas virtudes. Mas nós estamos utilizando, nós temos consciência, quais são as virtudes mesmo? Então a gente precisa, aí vem o saber e entrar em contato com a coisa, porque a gente entra em contato às vezes com o conceito da palavra e até da virtude. O que é humildade? O que é esperança? O que é força de vontade? O que é sabedoria? A gente começa a conversar e isso começa a fazer sentido e a gente começa a criar, a trazer a energia daquilo, né? O que nós falamos também, alguns momentos aí de criar uma imagem verdadeira dentro de nós, para que nós possamos utilizar essa imagem verdadeira em prol de nós mesmos. E a partir da nossa utilização dessas virtudes, que a cada dia a gente vai sendo humano na medida da nossa humanidade. E assim nós vamos progredindo e nos iluminando e nos divinizando. Então nós utilizando essa força divina poderosíssima que é a vontade, a partir da nossa própria humanidade. Ou seja, fazendo o que nos cabe no nosso dia a dia. Aí eu me lembro que eu ouvi uma vez de uma filósofa, eu gravei assim a moral da história. E era mais ou menos assim, você pode fazer qualquer coisa, mesmo quando você não tem tanta coisa assim. Mas você não pode fazer nada se você não tem você mesmo ao seu lado. Então muitas vezes nós dependemos disso ou daquilo para fazer alguma coisa, só fazemos se fulano for, se um amigo for, se alguém me der as condições, mas a gente esquece de que a gente não tem a gente mesmo. E enquanto nós não tivermos a nós mesmos, aí a gente não vai poder fazer nada nunca, mesmo que tenha tudo ao nosso redor. E a gente está cansado de ver isso, né? Pessoas que reclamam, ou seja, clamam pelas coisas ruins o tempo inteiro, porque não consegue utilizar tudo que tem à sua volta em prol de si mesmo. E muitas pessoas também que alcançaram grande sucesso, elas não tinham condições, mas ainda assim, o que elas tinham, elas utilizaram e assim conseguiram o sucesso que elas tanto almejaram, porque havia uma força de vontade bem direcionada. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, na dúvida, faça o que te cabe da melhor forma possível, pois assim você estará canalizando a vontade, entrando cada vez mais em contato com seu eu superior e recebendo dele os pulsos necessários e inclusive intuições de para onde você deve caminhar e inclusive como você deve utilizar cada coisa na sua vida da melhor forma possível. As portas se abrirão, o céu se abrirá e o paraíso chegará assim. Inclusive o paraíso na Terra dentro do máximo que podemos compreender. Vamos fazer um adendo aqui.
Você já ouviu falar da escada de Jacó, né? O que é uma escada? São vários degraus onde eu preciso subindo de um em um para poder chegar ao topo. E nós podemos chamar esse topo aí de felicidade, podemos chamar o norte da nossa vida, o nosso caminho de autorrealização. E se a gente for analisar dentro da árvore cabalística, nós sabemos também que nós temos a grande estrutura da árvore da vida cabalística, mas em cada um daqueles planos, de Asiá até Atzilut, cada plano desse contém uma micro-árvore, por assim dizer. Então, na verdade, cada árvore, cada plano, existe alguns níveis dessa árvore que nós precisamos ascender. É como se existisse essa grande árvore da vida, vou colocar uma imagem para os irmãos acompanharem, a grande árvore da vida como um todo, mas dentro do todo existem as partes. Então, cada mundo da árvore da vida cabalística tem uma outra árvore. Então, ali são degraus dessa escada de Jacó que nós precisamos subir em direção. Aí, se a gente for falar do microcosmo, em direção ao norte da nossa própria vida, de cada uma das nossas encarnações. E se a gente for falar do macrocosmo, o nosso retorno ao nosso estado divinal. Essa escada de Jacó também, cada um dos degraus aí nos remete também à questão das oitavas acima, das notas musicais, as oitavas abaixo, né? As oitavas de cada plano, de cada mundo de manifestação, Asiá até Atzilut. Então, tudo isso muito bem correlacionado. E a gente vai fazer, inclusive, no nosso decreto de síntese, na preparação, nós vamos fazer não só a nossa respiração, como nós já estamos acostumados, mas também vamos trabalhar a questão dessas notas musicais. O irmão, a irmã deve ter percebido que as músicas que nós estamos utilizando de fundo, não só nesses vídeos de ensinamentos que nós trazemos um pouquinho aí dos saberes, mas principalmente as músicas, as melodias, as notas, né, que são utilizadas nas ativações, principalmente nas ativações nesse decreto de síntese, elas são muito bem escolhidas dentro aí de um compasso, de um ritmo que nos eleva e que nos leva a esse caminho da perfeição. Então, as notas musicais também é uma máxima dos nossos planos de evolução, tem tudo a ver com essas oitavas acima, as oitavas abaixo, as oitavas de crescimento, e cada música traz esse conjunto de notas que, quando bem utilizados, elevam a nossa alma, elevam o nosso espírito no caminho da ascensão, da evolução, do despertar. Então, a gente sabe o poder que o som tem nas nossas vidas. Tem um texto que fala o seguinte: em 32 caminhos da sabedoria, vias admiráveis e ocultas, Yod-He, Vod-He, o Senhor das hostes, fez gravar o seu nome. Percebam que fala-se aqui de 32 caminhos, né? Nós sabemos que são 22 caminhos, mas são os 22 caminhos subjetivos, que são os caminhos que cada alma vai trilhar dentro do seu próprio livre-arbítrio. E os caminhos mais objetivos, que são concretos ali, que são as próprias Sefirot, cada uma das 10 Sefirot. Então dá 22. Mas a gente vai analisar um pouquinho mais. Toda a correlação que a gente fez com os 4 elementos, ar, fogo, água e terra, aí somado aos 7 planetas aí principais aqui do nosso sistema solar, aos 12 signos e as 10 Sefirot. Então isso tudo aí dá os 32 caminhos, os 33 caminhos na verdade. Por que 33? Porque a Terra, a gente inclui ela como ponto de início. Ela não é bem propriamente um caminho, por isso que a gente fala mais em 32 caminhos. Mas aí contando com a Terra, que é o nosso ponto de início, é de onde nós começamos a nossa iniciação, e nós vamos até finalizar entendendo um pouquinho mais que a vida é uma grande iniciação. Então, começando daqui de onde nós estamos, se formos contar como o primeiro caminho, seriam 33 caminhos. Então, as 10 Sefirot, como eu falei, elas são objetivas, porque elas traduzem os próprios atributos da divindade, e os 22 caminhos que a gente vai trilhando são mais subjetivos, cada um dentro das suas experiências, do que veio dizer ao mundo e também o que veio receber do mundo. As 10 Sefirot são ligadas por cada um dos caminhos, né? Então aí está a diferença. Então analise, né, pela imagem que eu estou colocando aí, cada Sefirot dentro desse plano muito objetivo, dentro de um atributo muito, muito claro, muito concreto, muito inteligível, no sentido conceitual por enquanto, né? Até que a gente consiga integralizar com essas verdades, e os caminhos que vão nos levar a cada uma dessas Sefirot aí. Então eu peço licença mais uma vez aí ao irmão e irmã para ler um texto
um pouco aqui, não tão breve, mas que traz todo esse contexto dessa estrutura grandiosa da árvore da vida cabalística, como o mapa da nossa alma no microcosmo e como a alma do mundo, a alma do universo no macrocosmo, fazendo toda uma correlação com cada caminho, cada sefirat, cada atributo. E eu peço que vocês prestem bastante atenção e vão refletindo aí já dentro de tudo que nós viemos conversando, todos os saberes que vamos passando, tudo que vocês já compreenderam, os ensinamentos que foram passados, né, não trazidos por mim. Eu estou apenas compartilhando os conhecimentos que já estão aí, que nós precisamos apenas acessar. Lembrando que nesse mundo aqui de Malkuth, o reino, nós, apesar de nós co-criarmos um sentido bem simbólico da cocriação, na verdade aqui a gente não tem essa capacidade de criar. Tudo já existe, pré-existe, e a gente apenas coloca em movimento e dá o nosso tom. Mas isso nós vamos entender com estudos cada vez mais profundos aí dentro desse processo. Mas então vamos lá. Eu vou fazendo a leitura, fazendo a correlação, a comparação aqui, tanto com as Sefirat, quanto cada atributo que ela significa e os caminhos que nós devemos percorrer. Isso dentro da estrutura da árvore da vida cabalística. Para se trabalhar esse potencial, Keter, emanação, é preciso sabedoria, 2, Rokhmah. Mas não basta conhecê-lo, deve-se também entendê-lo, 3, Binah, a compreensão. Pois o conhecimento sem o entendimento não nos permite levantar os véus. Uma vez que você acessa esse potencial em Keter, na primeira esfera, o conhece na segunda esfera, Rokhmah, e o entende na terceira esfera, Binah, então descobre que pode utilizar esse potencial tanto para fazer coisas, a quarta Sefirat, Chesed, misericórdia, ou seja, dar ao mundo e ao outro o que lhe é de direito, também como para obter coisas, quinta esfera, Givura, justiça, o que é seu por direito. Deve-se trabalhar com ambos, saber doar e saber receber, para obter o equilíbrio. Equilíbrio alcançado na sexta esfera, em Tiferet, que é a beleza, a prosperidade, ou seja, chegar à harmonia. Uma vez que você encontra o meio termo em Tiferet, essa beleza entre dar e receber harmoniosamente, chega a hora de utilizá-lo. Esse é o primeiro passo para se criar algo. Para criar qualquer coisa é preciso perseverança e progresso. Sétima esfera, Netzach, que é a vitória. Porém, de nada adianta tudo isso se não houver a lógica. Oitava esfera, Hod, a glória. Da criatividade atuando junto à lógica, encontra-se o reajuste consciencial e nós chegamos no fundamento, a nona esfera, Yesod. E por fim, essa ideia toma forma no plano físico, ou seja, na 10ª esfera, em Malkuth, o reino, o plano das ações. Então, meu irmão, minha irmã, esse aí realmente são aí os saberes, os conhecimentos que são necessários para que a gente possa passar por um nosso decreto de síntese das ativações pela meditação da árvore da vida cabalística. Então, com esse decreto de síntese, a gente finaliza, a gente conclui as ativações, tá bom? O ciclo Salvafelli vai ser concluído um pouquinho mais à frente. Gostaria muito de lembrar a cada um de vocês que a nossa vida, ela é a grande, a maior e a verdadeira iniciação para cada um de nós. E a gente pode falar dentro desse processo de iniciação, nós falamos lá dos 22 caminhos, que somado aqui com a Terra, soma 33, que tem a ver com as 33 vértebras da nossa coluna, simbolizam também esses caminhos que nós devemos passar, e se nós lembrarmos bem do nosso grande, maior exemplo aqui na Terra, o Cristo planetário, Jesus Cristo, quantos anos ele ficou na Terra? Tudo, existe uma grande simbologia aí. Então ele foi crucificado, e eu prefiro dizer que ele foi cristificado aos 33 anos, que nos remete às 33 vértebras da nossa coluna, ou seja, o nosso pilar central, que também nos remete aos 33 caminhos da árvore da vida cabalística, dentro de cada correlação que nós já demonstramos aos irmãos e às irmãs. Exatamente por nossa vida ser a grande, a maior e verdadeira iniciação, que nós queremos muito que cada um de vocês, irmão e irmã, aí, se autorrealize e traga ao mundo o que vocês vieram oferecer e recebam do mundo também o que é
seu por direito. Lembrando que bem experienciar nesta nova era será um ofício sagrado do bem viver. Vamos falar um pouquinho mais do nosso decreto de síntese. Nós vamos ter um momento de preparação, como a gente sempre faz, para colocar cada um de vocês dentro da sintonia, não só junto à egrégora mística da Abda Viva, esta hierarquia que nos ampara, mas também para que vocês se tornem mais abertos, mais receptivos a cada ativação. Então esse decreto de síntese, ele vai ter que ser feito pelo menos por 11 vezes. Aí dentro também de uma simbologia aí das 11 Sefirat, considerando aí da At, apesar de ser uma não esfera, mas nós vamos incluir porque traz a questão do conhecimento. Mas, então ela tem que ser feita, esse decreto de síntese, pelo menos 11 vezes, e nós vamos trabalhar também a questão da nossa ancestralidade nos dois âmbitos, a nossa ancestralidade familiar e a nossa ancestralidade humana, dentro do contexto de todos os seres iluminados ou em processo de iluminação que vieram a este plano e realizaram o que vieram realizar e deixaram para nós tudo o que nós temos hoje de bom, de bem, do belo e do justo. Isso é muito importante a gente olhar para trás. Existe inclusive uma frase atribuída a Isaac Newton, não tenho certeza, até busquei a legitimidade dessa informação, mas enfim, atribuída a Isaac Newton, que diz o seguinte: se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. E no nosso caso, esses gigantes representados pela nossa ancestralidade. Todos aqueles que vieram ao mundo, estiveram aqui no mundo e deixaram grandes realizações para que nós pudéssemos continuar, dar sequência a isso. Obviamente, hoje nós estamos aqui honrando e reverenciando todos os nossos ancestrais familiares, porque se eu estou aqui hoje é por causa da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, bisavó, dos dois ramos dessa árvore genealógica, e também no ponto vamos nos encontrar dentro de uma mesma família humana. Também lembrando dessa reconexão, que todos nós somos de uma mesma família, independente de nossas origens, de onde viemos, mas aqui estamos dentro do mesmo processo de evolução e despertar. Então, na preparação do decreto, nós vamos fazer esse momento de honrar, de glorificar e de agradecer toda a nossa ancestralidade, porque é por estar em pé no ombro dessa nossa ancestralidade que nós podemos enxergar um pouquinho mais longe. E o que é isso? Por meio desses conhecimentos, desses saberes que nos foram deixados por essas célebres pessoas, né, que encarnaram, principalmente o Cristo planetário, para nos trazer o conhecimento verdadeiro, a direção maior dentro do macrocosmo que a gente deve seguir e, obviamente, nos autorrealizando dentro da nossa direção do norte da nossa vida. Então eu vou preparar um vídeo do decreto de síntese das ativações apenas como modelo. Por que eu digo que é apenas um modelo? Obviamente, quem quiser utilizar esse vídeo do decreto de síntese pelo menos aí as 11 vezes, para a gente fazer o fechamento de todas as ativações, pode fazer por meio do vídeo. Mas se o irmão ou a irmã preferir, eu vou deixar na descrição o decreto para vocês poderem imprimir ou simplesmente lerem. Então não é importante que vocês façam só pelo vídeo, mas quem preferir pode fazer ali. Eu vou colocar um fundo musical dentro dessas tônicas, das harmonias, do compasso e do ritmo, que é interessante para nos elevar, mas pode ser também que cada um prefira imprimir ou apenas fazer a respiração, seguir as instruções, e é importante então os irmãos se aterem a esse modelo que eu vou colocar, porque se o irmão ou a irmã preferir não fazer com o vídeo, só fazer o decreto, mas que a preparação ela tem que ser feita também. Então esse modelo é exatamente para dar a direção da melhor forma possível de vocês fazerem esse decreto para concluir, né, as ativações. Então o decreto vai estar na descrição para cada um de vocês terem acesso. Vocês podem apenas recitá-lo ou entoá-lo seguindo aí esse modelo do vídeo principal do decreto de síntese. Uma vez por dia, pelo menos 11 vezes. E aí, se quiser continuar, sempre que quiser fazer, que desejar ou intuir, pode fazer, como também assistir os vídeos novamente, fazer as ativações novamente. Então aí vocês podem seguir a vontade de vocês e a intuição de cada um de vocês. Eu espero, do fundo da minha alma, ter conseguido assim transmitir a cada um de vocês o necessário, o importante, o algo valoroso para a vida e para o encontro do norte da vida de vocês, da missão da alma de vocês. Eu quero assim, peço a Deus aí, ao meu eu divino,
que o meu entusiasmo possa tocar também o Deus em cada um de vocês, essa força de vontade ser desperta e vocês possam utilizar muito esses conhecimentos e saberes dentro dessa atividade que vai realmente transformar a vida de cada um de vocês e fazer a vida de vocês florescerem, dar bons frutos para mim, bons frutos para o mundo, bons frutos para toda a humanidade e também, por consequência natural, que vocês possam ter acesso e tomar posse também do que é seu por direito. Todos os frutos que cada um dos seres humanos que aqui estiver, que aqui estão e que ainda virão, estão trazendo para cada um de nós. E assim a gente vai dentro dessa troca harmoniosa e equilibrada, recebendo e doando, sabendo doar e sabendo receber. Faça bom proveito então do vídeo de decreto da síntese das ativações e por enquanto fiquem bem, fiquem em paz e até o nosso próximo vídeo de conclusão e fechamento do ciclo Savoir-Faire como um todo. Até mais.